É muito difícil quando uma criança tem esse diagnóstico, porque ela tem um rótulo. Então, é muito importante a gente, como pai ou como educador, entender que não é uma má vontade, é um transtorno que a criança tem, que ela precisa de suporte para se desenvolver. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno do desenvolvimento e geralmente é manifestado na infância, antes dos 12 anos de idade. É um transtorno comum, a expectativa é que aproximadamente 5% da população mundial tenha, e uma coisa interessante é que você pode continuar com o sintoma ao longo da vida. Então, a gente sabe que muitas crianças que têm o TDAH na infância podem se tornar adultos com TDAH. A estimativa é que em torno de 3/4 das crianças ainda tenham sintomas na vida adulta. Sintomas brandos, mas ainda tenham. O primeiro grupo de sintomas é caracterizado pela desatenção. Então, a criança pode ter dificuldade de lembrar alguns comandos verbais, esquece com frequência alguns objetos em casa, tem dificuldade em fazer tarefas sequenciais, tem dificuldade em seguir vários comandos. E o outro grupo de sintomas é caracterizado pela impulsividade ou hiperatividade, que pode ser tanto verbal quanto motora. No caso da hiperatividade, geralmente a criança, ao ficar parada, do ponto de vista motor, ela não consegue ficar sem se mexer. Muitas vezes na escola ela tem dificuldade em permanecer sentada ou esperar a própria vez. Ou também tem dificuldade, muitas vezes, em se manter mais reclusa, esperando os demais falarem. É uma criança que pode interromper várias vezes as pessoas ou continuar falando sem perceber os demais na relação social. Sim, existem graus de comprometimento TDAH. Existem escalas que a gente utiliza da prática clínica para a gente ver quão impulsivo ou quão desatento ou quanto de sintoma a criança ou o adulto tem. Existem escalas para adulto, escalas para criança, e um dos objetivos é a gente tentar trazer essa gravidade e tentar ver qual a estratégia de tratamento que vai ser utilizada. Para fazer o diagnóstico de TDAH, o psiquiatra, o neurologista ou até mesmo um pediatra com treinamento, ele vai interrogar sobre diferentes sintomas que têm que acontecer em cenários variados. Então, a gente vai procurar sintomas de impulsividade ou de desatenção que vão acontecer em casa, que vão acontecer no trabalho ou que vão acontecer, por exemplo, na escola. O objetivo é classificar esses sintomas e, com isso, a gente consegue ter um diagnóstico. A gente não faz exame para diagnóstico de TDAH. A gente geralmente faz exame quando a gente tem dúvida do diagnóstico de TDAH. E aí a gente, então, através da história do paciente, se há uma dúvida, por exemplo, de que a criança possa ter uma epilepsia, ou que a criança possa ter uma crise convulsiva, ou que a criança possa ter uma dificuldade além da atenção, ou seja, uma dificuldade de linguagem, de escrita, daí vale a pena a gente fazer uma investigação formal. Geralmente, o que a gente faz é uma entrevista através de um questionário com a família. A gente pode mandar também alguns questionários para a escola, a gente recebe o feedback da escola e a gente faz uma entrevista com a criança ou o adolescente no consultório ou o adulto. E com isso a gente tem os critérios diagnósticos preenchidos. Um ponto muito importante é fazer o diagnóstico correto. Então, muitas crianças às vezes têm alterações comportamentais por problemas da dinâmica familiar ou às vezes por problemas na escola e acabam sendo mais impulsivas ou mais agressivas. Isso não é TDAH, né? E por outro lado, a gente tem crianças que têm outros transtornos neurológicos, por exemplo, tem atrasos de fala, tem outras doenças neurológicas que podem cursar junto com o TDAH. Então é importante separar. Então, se você acha que você tem uma suspeita, tanto você ou alguém da sua família, vale a pena fazer uma avaliação formal. Eu também recebi alguns casos, e eu acho que é importante também adereçar isso, crianças que precisavam ser tratadas e havia grande resistência dos pais. Porque o remédio pode viciar, é verdade que o remédio pode viciar quando não tomado de acordo com as orientações. É verdade que precisa haver uma vigilância, é verdade que algumas crianças não se adaptam com a medicação. Por outro lado, existem algumas situações que a criança de fato precisaria do tratamento e eu entendo que às vezes há uma certa resistência social para tratar. Você precisa da atenção para conseguir que áreas do cérebro se desenvolvam. Então, você não consegue aprender se você não prestar atenção.
Então eu acho que essa decisão tem que ser muito compartilhada com a família e com o médico, porque quando você não trata num cenário que era necessário, você também diminui o desenvolvimento da criança. Então, o TDAH na vida adulta, ele tem, é até interessante porque ele tem algumas características diferentes. Então, ele tem uma maior desatenção e uma menor impulsividade. Então, isso tende a melhorar, a parte motora e da impulsividade tende a melhorar ao longo da vida e você pode ter um pouco mais de desatenção. E às vezes acontece de um adulto vir para uma avaliação porque queixa de memória, né? Tem dificuldade com a atenção, tem dificuldade de memória, muitas vezes nesse mundo mais digital, globalizado, com múltiplas entradas, o e-mail, o WhatsApp, múltiplas demandas. E às vezes há uma suspeita pelo próprio paciente de que talvez ele tenha um déficit de atenção. E aí o que é importante, eu acho, primeira coisa é que o TDAH geralmente é uma doença que se manifesta na infância, então há um contínuo de queixas, de impacto na escola, no desenvolvimento, mas o ponto mais importante, que é o principal diagnóstico diferencial quando há essa suspeita de TDAH na vida adulta, é geralmente estilo de vida e o multitasking, né? Então a gente sabe que fazer várias tarefas ao mesmo tempo não é eficiente, não é uma forma eficiente de executar. A gente executa melhor fazendo uma coisa por vez. Então, quando você recebe múltiplos estímulos simultâneos, é natural que você não performe tão bem. Então, o esperado na vida adulta é que você, nesse bombardeio que hoje a gente tem, é que você tenha realmente dificuldade de executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, alguns pontos a serem observados quando você tem queixas de memória na vida adulta, adulto jovem. Se você faz multitasking, se você tem um sono regular, se você faz uso abusivo de álcool, se você faz atividade física, se você inverte ciclo sono-vigília, você dorme, você fica acordado à noite e dorme durante o dia, o seu corpo não vai funcionar igual, porque cientificamente você tem genes que estão ativos no claro, na luz, e outros genes que estão ativos no escuro. Então o fato de você dormir 8 horas não significa que você vai ter o mesmo repouso. O que eu quero dizer é que 8 horas de dia é diferente de 8 horas à noite, porque existe uma questão genética e ativação de genes que vai acontecer nesse período. Outros diagnósticos diferenciais num adulto que tem queixa de memória é ter um transtorno de ansiedade, ou ter um transtorno depressivo, ou ainda ter uma alimentação irregular, uma alimentação muito rica também em mais carboidratos e alimentos refinados, que hoje a gente também sabe que tem um impacto sobre o grau de performance. Em casos selecionados, o que a gente faz para investigar é fazer uma avaliação neuropsicológica, porque aí a gente consegue testar a atenção, a memória, a linguagem, que são partes do funcionamento cerebral, e a gente consegue decidir, então, se há um impacto na atenção, que é o que caracteriza o TDAH. O TDAH, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Ao longo da vida, o cérebro pode, através de estímulos, ir compensando e ir sendo capaz de inibir alguns comportamentos. Porque o TDAH, de fato, é uma capacidade de inibir. Eu tenho que inibir a vontade de me mover. No convívio social, eu tenho que inibir para deixar um outro falar. Em algumas pessoas, o TDAH persiste ao longo da vida. A gente tem pacientes de 70 anos que têm TDAH, mas o impacto da doença vai reduzindo ao longo da vida porque vão se montando estratégias para que o adulto consiga performar melhor apesar da sua desatenção, da sua impulsividade. Medicação para TDAH, eu acho que tem sido muito debatido, né? Existem as pessoas que são a favor, existem as pessoas que são contra. O que eu acho que é o importante é avaliar o impacto da criança. Então, se a criança vai muito mal na escola, ela não consegue prestar atenção, tem um grande impacto com os pais, isso é um motivo de conflito, começa a ter prejuízo, inclusive do ponto de vista comportamental, porque muitos pacientes acabam acreditando que eles não são capazes, de fazer as atividades. Então, nesse contexto, o que a literatura diz é que vale a pena, em casos, na maioria dos casos, geralmente, principalmente na fase de alfabetização, mais para frente, vale a pena tratar dentro de um rigor técnico. Não sou favorável a tratar todo mundo, mas aquelas crianças que precisam e que têm esse tipo de prejuízo, vale a pena tratar. A gente tem várias drogas para tratamento. Todo esse tratamento deve ser acompanhado com um médico de confiança. Existem casos que podem ser manejados somente com psicoterapia ou, por exemplo, com um tutor ou com um acompanhamento mais de perto, ou até mesmo com um pai e uma mãe treinada por um terapeuta que consegue, então, organizar a rotina para a criança executar. É um
um transtorno de linguagem que se desenvolve geralmente nesse período inicial de alfabetização. Algumas crianças podem ter alguns sintomas por volta dos 3, 4 anos, e esses sintomas, eles são caracterizados por uma dificuldade, principalmente com a escrita. Então, a criança tem dificuldade, por exemplo, em identificar a letra, em dar nome à letra, em utilizar rimas ou repetir ou aprender algumas músicas, porque o cérebro ele precisa que a letra seja codificada junto com o som. E a criança na dislexia tem dificuldade em juntar tanto a informação do som quanto a informação da letra. Então é um distúrbio primariamente neurológico de linguagem. A dislexia também segue o mesmo padrão. Então, o que acontece na vida adulta é que você tem uma adaptação e você começa, então, a reconhecer alguns sons e letras de uma forma mais mnemônica. Então, as palavras que você conhece um pouco mais, fica mais fácil de ler. Mas, habitualmente, são 2 transtornos que podem persistir ao longo da vida. E, para isso, requer um grau de reabilitação, principalmente quando mais jovem. Para a dislexia, a gente não tem um medicamento específico. Na dislexia, o que a gente tem que fazer é realmente fazer um treino. Existe toda uma tratativa com alguns fonoaudiólogos para a gente fazer com que exista essa conexão no cérebro entre o som e a grafia, e a letra. Então, isso é muito, muito relevante. Então, o que a gente faz na dislexia é muito mais uma abordagem de treinamento dessas funções do cérebro para que essas funções se desenvolvam, ao contrário do TDAH. A dislexia pode acompanhar ao longo da vida adulta, é um dos transtornos de aprendizagem mais comuns e é importante fazer uma diferenciação, porque a dislexia requer uma abordagem e o TDAH requer outra. Quando a gente tem as duas, a gente tem que abordar as duas patologias. Eu acho que o que a família pode fazer quando você recebe esse diagnóstico, é muito importante você se educar, você saber o que está acontecendo com seu filho, ou o que está acontecendo com um adolescente que você tem em casa, ou mesmo se você é casado com uma pessoa que tem TDAH, né? Quem tem TDAH vai errar, gente, vai ter mais dificuldade de fazer etapas sequenciais e várias tarefas que tenham múltiplas partes. Então, quanto mais organizado, se você conseguir dizer qual é a sequência a ser feita e ajudar a lembrar qual a sequência a ser feita, isso pode ter um grande impacto. E mais uma vez, é muito difícil quando uma criança tem esse diagnóstico porque ela tem um rótulo. Então é muito importante a gente, como pai ou como educador, entender que não é uma má vontade, é um transtorno que a criança tem, que ela precisa de suporte para se desenvolver. Então, reduzir também o julgamento que a gente faz em cima dos filhos ajuda no manejo, né? A gente conseguir entender qual é o suporte que ele precisa para executar a tarefa.